Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eric Franklin, eu sou um dos fundadores do CSX Week, que é o maior evento sobre sucesso e experiência do cliente da América Latina. A gente também é fundador da Key University, que é uma instituição de ensino que capacita profissionais na metodologia de Customer Success e Customer Experience. Eu estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês. Eu sou Camila Barbalho, assim como o Eric Franklin, eu sou fundadora do CSX Week e da Key University. Hoje, para falar sobre sucesso e experiência do cliente, vamos conversar com o Alexandre, que é o sócio e co-CEO da Looping. E a Looping é uma revenda de referência para o Brasil e a América Latina da Freshworks, com mais de 10 anos no mercado. Alexandre, seja muito bem-vindo ao CSX Week. Obrigado Eric, obrigado Camila, agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito bom pelo seu tempo, a gente que agradece o seu tempo aqui conosco. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho da Freshworks, que é uma empresa indiana, tá? Foi fundada em 2010, está presente em mais de 120 países e possui mais de 50 mil clientes ao redor do mundo inteiro, né? E a Looping, ela é um importante parceiro aqui no Brasil e representa a marca. A Freshworks é basicamente um ícone quando a gente fala de experiência e suporte do cliente com as suas soluções que são bastante inovadoras. Inclusive, a solução da Freshworks foi reconhecida pela Gartner como sendo uma das empresas mais visionárias, né, no quadrante mágico da Gartner. E o Alexandre é um fera no assunto aqui, é nosso convidado e vai falar um pouquinho mais como é que foi a introdução da marca Freshworks no Brasil, né, o desafio de introduzir a marca e o que você atribui o sucesso da solução aqui no mercado brasileiro. Bom, vamos lá. Hoje já se vão 12 anos de Freshworks, né? O tempo passou. No começo a gente sofreu bastante. Porque tem 2 anos de pandemia que não conta, Alexandre. Tem 2 anos, ela falou 10, são 2 que não conta. Então vamos contar 10 anos, mas a gente teve que passar por eles, não tem jeito. Bom ou mal, passamos, né? Vamos lá. Então a gente sofria bastante no começo com conhecimento de marca, né? Então ninguém conhecia a Freshworks no Brasil, e uma das missões da Looping como parceiro é justamente levar a marca de fora do país, trazendo ela para o Brasil para a marca se tornar conhecida, né? Então esse foi um desafio no começo, a gente falava Freshworks, ninguém sabia do que a gente estava falando. No passado a empresa se chamava Freshdesk, que hoje é um dos produtos, né? Havia só o Freshdesk na época. Então a gente sofreu bastante com isso, porque as pessoas não conheciam. Então as pessoas normalmente compram aquilo que elas já conhecem, aquilo que está todo mundo falando, aquilo que todo mundo já usa. Então hoje você fala Freshworks reconhecido pelo Gartner, quadrante mágico, a gente tem muito embasamento para falar sobre a Freshworks hoje, ela é reconhecida. No passado isso foi um grande desafio. Outro grande desafio é maturidade de produto. Então, quando a gente começou a revender em 2011, 2012, o produto com apenas 2 anos, ainda era um produto muito imaturo, pouco conectado, que não tinha ainda todas as funcionalidades necessárias para atender as empresas de grande porte. Então, como qualquer produto, ele vai ganhando corpo, vai ganhando forma com o passar do tempo, né? Então, o tempo fez com que a gente resolvesse os 2 problemas, né? O produto se tornou cada vez mais maduro, mais completo, hoje integra com praticamente todas as soluções de mercado, né? E a marca também foi ficando mais conhecida. Então, parceiros como a CSX Week, o evento CSX Week, faz com que a Freshworks fique cada vez mais conhecida no mercado brasileiro. Então, praticamente foram esses os nossos desafios. Nossa, bacana. E falando do CSX Week, né, esse ano o CSX Week Online traz um tema central que é a experiência da nova economia, que coloca o holofote nas experiências que os consumidores vivenciaram nos últimos anos, tais como o avanço da transformação digital. E eu queria saber de você o seguinte: como a solução da Freshworks tem ajudado as empresas a lidar com esse perfil de cliente que está cada vez mais exigente? Vamos lá. Então, quando a gente fala em transformação digital, é algo muito amplo, né? Então, se você pegar isso há muitos anos atrás, as pessoas apenas se comunicavam com as empresas por e-mail ou telefone. Então, isso foi evoluindo muito com o passar dos tempos. A Freshworks, quando foi fundada, o principal diferencial dela foi fazer a comunicação com os clientes via redes sociais. Foi a primeira plataforma a lançar a comunicação com o cliente via Facebook, né? E esse foi todo o motivo da fundação da Freshworks, uma frustração com uma compra que ela só foi resolvida quando o fundador da Freshworks, o Girish, quando ele reclamou no Facebook da empresa publicamente.
Ali se entendeu o poder que as mídias sociais tinham no atendimento ao cliente, né? Então a Freshworks veio justamente introduzindo isso, já pensando nessa transformação na maneira de como os clientes se comunicam com as empresas, né? E ela foi uma das primeiras plataformas omnichannel do mundo. Então, quando a gente fala omnichannel, é você ter vários canais conectados em uma única plataforma. E hoje a gente tem isso, né? Então, hoje você não é mais a empresa que escolhe por quais canais ela quer se comunicar. A empresa ela tem que dar a autoridade para que o cliente escolha por qual canal ela quer se comunicar pela empresa. Então, se ele quer mandar um e-mail, ele pode. Se ele quer chamar num chat, ele pode. Se ele quer chamar no Instagram, no Facebook, ele pode. Se ele quiser chamar no WhatsApp, ele pode. E a obrigação da empresa é estar em todos esses canais e responder eles na expectativa dele, né? Então, se ele manda um e-mail, ele espera que esse e-mail seja respondido, talvez em meia hora, 1 hora, isso é confortável. Agora, se ele manda um WhatsApp, ele espera que ele seja respondido em 1 minuto, 2 minutos no máximo. Então, são expectativas diferentes que ele cria. Então, e a Freshworks está preparada, né, para nessa transformação digital estar atendendo os clientes em todos os canais em que eles estiverem. Então esse é um ponto bem importante. Outro ponto é quando a gente fala de comunicação entre ferramentas, né? Então hoje se perde muito tempo, por exemplo, quando alguém abre um chamado com a sua empresa pesquisando informações sobre o cliente ou sobre as mensalidades dele, se já estão pagas ou não, ou sobre qualquer outro dado dele. Então a gente trabalha muito forte com integrações. Então, a partir do momento que o chamado chega dentro da nossa plataforma, a gente tem todas as informações 360 graus relacionadas a tudo o que aconteceu com aquele cliente, ao que ele comprou, a se está pago, se não está pago, se tem boleto em aberto, se não tem, inclusive permitiram com que ele emita segundo as vias de boletos de uma maneira automática, enfim, aquelas questões mais corriqueiras que não precisa ficar esperando alguém fazer para ele. Então, a Fresh ela tem trabalhado muito em cima disso, nesse novo mercado, em cima dessa transformação. Então, para mim, essa transformação digital é o ouro, essa facilidade de segunda via, de resolver problemas simples, é o que há de mais moderno. Exato, né? Ninguém mais quer ficar esperando. É lógico, quando você fala de automatizar as coisas, inteligência artificial, ao mesmo tempo você não pode perder a humanidade da coisa, né? Então, você quer resolver problemas simples de maneira rápida, e eu quero isso como empresa, você quer isso como cliente, mas quando você precisar falar, você precisa ter alguém realmente para poder resolver o seu problema. Você ficar rodando dentro de um bot ali que não te joga para lugar nenhum, não resolve o teu problema, também ninguém quer isso, né? Verdade. Hoje eu ouvi uma frase, Alexandre, que foi, a gente estava exatamente falando sobre essa questão do atendimento automatizado, e a frase que eu ouvi hoje mais cedo foi: os clientes querem ser atendidos na velocidade de um chatbot, mas com a personalidade de um humano. Então, eu quero as duas coisas, né? As duas coisas ao mesmo tempo. É um mega desafio, né? Eu queria aproveitar mas eu acho... Pode falar. Desculpa, pode terminar. Não, eu ia falar que eu acho interessante essa exigência do cliente, sabe? Então, isso vai nos levando cada vez mais para outro nível. A gente não tem clientes conformados, o ser humano não gosta de ser conformado, ele gosta de ser desafiado, né? E é resolvendo problemas de exigências ou de dores do mundo que a evolução acontece. Então, eu acho fantástico isso. Você estava trazendo aqui um contexto histórico, né, falando um pouquinho dos desafios lá no início da jornada da empresa, e naquele momento lá as pessoas falavam muito sobre o atendimento ao cliente, né, a experiência do cliente, o atendimento influencia na experiência, e hoje as empresas começaram a perceber que existe um outro fator, que é a experiência do colaborador. Então, cada vez mais está se falando de experiência do funcionário, como sendo um dos pilares para levar uma boa experiência para os clientes. E vocês têm uma pegada muito interessante, que é conquistar o funcionário, né? Conquiste, encante o seu cliente e conquiste o funcionário. Então isso é muito bacana, porque são dois pilares que vocês trabalham muito bem. E eu queria ouvir um pouquinho de você, na sua experiência, como é que funciona essa conquista do funcionário na prática com a ferramenta de vocês? Tá bom. Eu diria que é um desafio, tá? A gente vê muito bonito, muitas startups, todas coloridas, com mesa de ping-pong, mesa de sinuca, escorregador dentro da empresa. Então isso funciona muito bem para atrair pessoas, sabe? As pessoas enxergam ali um local muito legal para trabalhar, né?
Porém, com o tempo, são coisas muito efêmeras, né? Então, muito passageiro. Então, isso é legal no começo, mas depois de um tempo, deixa de ser a coisa mais importante dentro da empresa. E a gente até sofreu no começo aqui, por causa desse estilo startup, das pessoas acharam que vinha aqui e a vida era uma brincadeira, né? Quando, na verdade, era bem diferente. Então, a gente está aqui para atingir resultados, para atingir metas, para encantar clientes e tudo mais. Então, eu estava até lendo ontem uma reportagem sobre isso. As empresas, os funcionários, os colaboradores, eles querem muito mais do que isso, né? Então, primeiro, eles precisam ser muito bem treinados, né? Então, o funcionário que não é treinado, ele não consegue executar as funções básicas do dia a dia dele. Então, se você contrata uma pessoa de suporte que ela não consegue ajudar o cliente, ela vai se sentir frustrada, né? Então, passar por um processo de treinamento é muito importante para que ele esteja apto a resolver situações do dia a dia e sinta que realmente ele está ajudando a empresa e ajudando os clientes que ele atende. Outro ponto que eu considero importante é desafios, né? Eu tento conversar muito com as pessoas que eu lidero, os meus liderados, eu oriento eles a fazer isso também com os liderados deles, e entender qual que é a projeção de vida daquela pessoa, né? Quais são seus projetos, sejam profissionais na carreira, sejam pessoais. Então, o que você quer conquistar na tua vida? Então, a partir do momento que você entende isso e você consegue fazer com que a empresa consiga ajudar esse colaborador a chegar lá, isso começa a se tornar muito bom para todos. Você tem alguém extremamente engajado, com uma visão da tua empresa de que essa empresa vai ajudar você a alcançar os seus objetivos, e ao mesmo tempo esse colaborador está dando resultado para você, né? Então, entender os objetivos e desafiar esse colaborador a fazer cada vez mais, que ele pode ir cada vez mais longe, isso funciona muito bem. Um exemplo muito, muito real aqui para a gente é o idioma. Então, hoje 3% da população brasileira fala inglês. Aqui dentro da Lope esse número é 60%, e não que a gente contrata pessoas que falam inglês, mas que a gente disponibiliza ferramentas e alguns métodos para que a pessoa desenvolva esse outro idioma aqui dentro da empresa. Isso é muito bom para ela, é muito bom para a gente, porque o nosso core, o nosso business é vender soluções de fora do Brasil aqui no Brasil. Então, os nossos fornecedores todos conversam em inglês. Então, o colaborador que não consegue evoluir o inglês, para nós ele fica travado, ele não consegue alcançar novos voos, né? Então, a gente desenvolve isso aqui dentro, e você vê pessoas que passam pela Lopen, e a gente entende que nem todo mundo é eterno numa empresa, mas quando eles vão para a próxima empresa, para o próximo passo, eles nem imaginavam que eles poderiam ter ido tão longe, sabe? Então, a gente fica feliz como empresa de ver essas pessoas passando por aqui, evoluindo como profissionais, evoluindo como pessoas, conhecendo um pouquinho da história de cada um, participando da história deles e vendo o sucesso deles depois. Isso é muito gratificante. Muito, muito bacana. Muito legal. Acho que essa parte que você falou de treinar, né, é muito importante, porque é uma frustração de fato para a pessoa não conseguir resolver o problema do cliente. Eu nunca tinha pensado nessa ótica. E de fato, eu que estou atendendo cliente, eu não consigo, e meu cliente ficou insatisfeito, eu fico frustrada, e isso ocasionou por falta de um treinamento eficaz ali no início, né? Mas muito pertinente. Isso de delegação perversa. É quando você pede para atender o cliente com um funcionário que não está capacitado. Você está delegando uma coisa que ele não tem como fazer, né? Então, acho que treinamento você trouxe de uma maneira muito bacana. E essa questão também do alinhar os objetivos do funcionário, né? Muito bacana. Muito importante. Mas vamos... Funcionado. Pode falar, desculpa. Não, tem funcionado muito bem. Vocês foram perfeitos, né? Foram perfeitos. Então, vamos lá. Muitos fatores influenciam no sucesso do cliente em uma empresa. E uma delas é que algumas empresas demoram demais para entregar o valor por cliente nessa jornada. Eu queria saber que, na sua experiência, quais são as boas práticas que você recomendaria para reduzir essa janela de tempo entre o início da contratação e a entrega do valor? Baita desafio, hein? A gente pode pensar em algumas coisas aqui meio genéricas, né? Se eu falar para você para fazer quick wins, pequenas entregas, por exemplo, né? Em vez de eu tentar entregar algo muito grande funcionando, eu fazer pequenas entregas a partir das primeiras reuniões, tem funcionado muito bem aqui. Mas um problema que a gente teve no passado e que a gente resolveu com cultura e conversa, o primeiro deles foi alinhamento de expectativas, sabe? Então, a gente tem normalmente um time de vendas que está muito focado em trazer clientes para dentro,
então eu quero vender, e muitas vezes a qualquer custo, sabe? Então, eu dizer que eu consigo fazer isso num prazo de 1 semana, quando na verdade eu levo 3, né? E eu dizer que o produto faz isso, sendo que eu sei que a funcionalidade ainda está sendo desenvolvida. Então, quando a gente foge bastante da honestidade, da verdade, a gente acaba quebrando expectativas, né? Então, a gente tem trabalhado muito isso, no que o cliente espera entregar e no que a gente realmente vai entregar. Então, a gente aqui evita criar expectativas não alcançáveis. Então, a primeira coisa, então o vendedor ele tem que dizer que a gente vai entregar no prazo X e a gente tem que ou cumprir esse prazo ou fazer em menos tempo, né? Que a gente vai entregar o produto dessa maneira e a gente tem que entregar o produto ou melhor do que ele esperava. Então, a gente sempre tenta dar um over-delivery, né, na expectativa. Então, a gente tenta entregar mais do que a gente prometeu, e nunca ao contrário. Então, aqui a gente resolve um grande problema de sucesso do cliente, que é entregar aquilo que a gente prometeu. E um outro item que eu falaria que mudou bastante a nossa vida é, como a gente vende software, a gente precisa que as pessoas do outro lado aprendam a usar o nosso software, né? E a gente, no passado, entregava o software e a pessoa, ela tinha que se virar na implantação desse software. E hoje já fazem 4 anos que a gente tornou o processo de onboarding obrigatório para todos os clientes que entram aqui na Loupen, tá? Seja não só da Freshworks, mas de todos os produtos que a gente vende. Por quê? Então, hoje já existem números, né? Os 23% da taxa de churn de um cliente é por causa de um onboarding mal feito ou não feito, né? Então, estamos falando de 1/4 dos clientes que saem porque eles não passaram pelo processo de onboarding. Então, eles não aprenderam a usar, a ferramenta não resolveu os problemas que eles queriam que resolvesse, aquilo que foi vendido não foi entregue. Então, isso tem funcionado muito bem para a gente. Então, a gente trabalha com sprints semanais de entrega no nosso projeto de onboarding. A gente tem uma reunião de kick-off já logo depois da venda para já alinhar totalmente as datas, expectativas de entrega, o que o cliente quer ver primeiro funcionando. Então, às vezes eu monto aqui um processo de onboarding e jogo na última semana aquilo que é mais importante para o cliente na compra dele. Então, a gente traz isso para as primeiras semanas, para as primeiras entregas, para justamente ele começar a enxergar aquilo que ele comprou numa maneira prática no dia a dia dele, ou seja, os problemas dele sendo resolvidos com a nossa solução. Afinal de contas, é isso que ele compra, né? Ele compra uma solução para os problemas. Não, verdade, você falando, alinhamento de expectativa, de fato, a entrega, né, ajuda a entregar o valor mais rápido. E essa última fala que você diz qual é o goal do cliente, o que de fato ele quer dentro dessa ferramenta. Eu entrego vários itens, e aí quando você consegue entregar o que de fato ele quer nessa primeira semana e não na última, gera um valor também muito mais rápido. Então, entender o motivo dele contratar a sua ferramenta é muito importante, ainda mais ferramentas que têm vários módulos e se desdobram aí. E uma coisa ou no nosso caso, vários nichos, né? Então, a gente é muito forte com empresas de software, a gente é muito forte na área de e-commerce, a gente é muito forte na área de educação. Então, cada empresa compra para resolver diferentes problemas. E a tentação, imagino que a tentação da equipe de vendas, né, é muito grande de você exceder ali a promessa, né? Então, continuamente você tem que estar gerenciando isso, porque prometer o que não dá para entregar é uma tentação grande ali para tentar fechar a venda ou aumentar a taxa de conversão, mas não adianta nada fazer isso e frustrar o cliente, né? Então acho que é muito bacana essa preocupação, exatamente. E a venda é uma jornada, né? Que começa numa pesquisa no Google, ou a pessoa no seu Instagram, alguma coisa ela viu para chegar até teu site, virar um lead, ou alguém ligou para uma empresa dentro do perfil, e a pessoa ela vai ser interessada, né? O cara que promete a venda, promete a expectativa errada, nem sempre é o mesmo que vai ter que dizer para o cliente que, infelizmente, a gente não consegue fazer isso que você está pedindo, né? Então, é mais fácil para a pessoa de vendas vender e virar as costas, e é isso que a gente evita aqui dentro, né? Então, que a pessoa de vendas faça a venda e vire as costas, isso não é real. Então, hoje, o custo para aquisição de um cliente, ele é muito caro, né? Então, a gente gasta muito, aqui para nós, chega a levar 10 a 11 meses de recorrência para a gente tirar o custo do investimento que a gente teve para o cliente comprar. E se ele sai em 2, 3 meses, para o cliente é ruim, ele vai falar mal, para a gente é ruim porque ele vai sair dando prejuízo para nós. A gente envolveu mais pessoas, envolvi onboarding, envolvi gerente de projeto, envolvi gente de desenvolvimento, já envolvi meu CS, envolvi pelo menos mais umas 4 pessoas após a compra dele. Ele se tornou mais caro ainda.
para esse cara dar um churn dali 2 meses, então não é interessante para ninguém. Então a gente tem tentado evitar ao máximo criar essas expectativas não alcançáveis. Acho que é uma muito boa prática a ser seguida por todo mundo aqui que está nos assistindo. Bom, eu queria pegar o gancho do que você está falando, né? Você está falando que atende diversos nichos, e um nicho que cresceu muito, principalmente agora nos últimos anos, é o nicho do e-commerce. O e-commerce brasileiro, ele basicamente explodiu, né? Houve aí uma aceleração muito grande também nas vendas online. E vocês lançaram recentemente um CRM focado no e-commerce. E aí, a primeira vez que eu vi isso, eu confesso que a pergunta que veio na minha mente é a pergunta que eu vou fazer a você. Qual é a diferença entre um CRM tradicional e um CRM direcionado para e-commerce? Conta pra gente aqui. Vamos lá, o Fresh Sales, que é esse CRM, ele tem um monte de diferenciais já, sabe? Então, assim, ele é uma plataforma que ela traz a parte de CRM, ela traz toda a parte de jornada de marketing, tanto a parte de campanhas de e-mail, campanha de WhatsApp, então ela traz toda essa parte também. Ela também traz a parte do que a gente chama de, que é o CRO, que é Conversion Rate Optimization, então você otimizar a tua taxa de conversão, então que é você saber, por exemplo, quando uma pessoa ela abandona o seu formulário da sua landing page, qual o campo que ela mais abandona? Ou então ele traz até a taxa de hesitação que a pessoa levou para preencher aquele campo. Então, se você está pedindo talvez um telefone e as pessoas estão hesitando para te dar o telefone, o CRM traz essa informação. Então, ele é bem mais do que um CRM tradicional que a gente vê por aí. Ele te traz muita coisa para que você consiga realmente converter mais e no final do dia vender mais. Quando a gente vai para e-commerce, a gente tem alguns passos a mais. Hoje o e-commerce é muito comum as pessoas entrarem e não comprarem, né? Então, o que acontece é que a pessoa entrou e não comprou. Então é aí que entra o nosso CRM, esse diferencial dele. A gente tenta dizer para a empresa por que as pessoas estão entrando no site dela e não estão comprando. Então, com alguns itens como esse que eu vou falar. Então, você consegue criar dentro do CRM qual seria a jornada ideal de compra do cliente. Então, o ideal é que ele acesse a minha primeira página, que ele acesse uma busca, e que ele acesse uma página de produto, e que ele entre no produto, e que ele adicione o produto no carrinho, e que no final ele finalize a compra dele. Então a gente tem vários passos aí que o cliente tem que passar para que a compra aconteça. E com o Fresh Sales a gente consegue monitorar aonde que está havendo quebra. Então se a pessoa está entrando na página, está pesquisando o produto, está achando o produto e não está adicionando no carrinho, eu sei que tem alguma coisa errada com o meu anúncio do meu produto, talvez na oferta, talvez na descrição do produto, que não está fazendo ele adicionar no carrinho. Porque ele achou o produto que ele queria, mas ele não comprou. Ou o meu preço talvez está muito alto. Então a gente tenta dizer aonde que está tendo essa quebra. Isso de todos os clientes que passam pelo site. Outra coisa que a gente consegue dizer, quando um cliente converte, ou com venda, ou com formulário pedindo ajuda, todas as páginas que esse cliente passou antes de chegar até aqui. Então a pessoa que chega para atender essa cliente, ela enxerga todo o histórico de todas as páginas visitadas, né? Então eu sei já os produtos que ele se interessou, os produtos que ele já visitou, e tudo isso é muito importante na hora que eu vou fazer esse atendimento, sabe? Porque eu tenho um histórico completo disso. Então os produtos que ele já adicionou no carrinho, ou até mesmo se ele já abandonou o carrinho, né? Então, hoje está muito comum, você já vê várias empresas, Magazine Luiza, por exemplo, é um cliente nosso, né, e você recebe mensagens de WhatsApp agradecendo pela compra, quando você compra, ou, ei, aqueles produtos que você escolheu, XYZ, ainda estão te esperando aqui no carrinho. Então, tudo isso é o CRM que faz, sabe? Então, ele ajuda com que as empresas consigam, de alguma forma, recuperar uma compra que teve uma desistência anterior. Então, todos esses passos fazem com que a gente consiga ajudar muito o pessoal de e-commerce. Adorei. Eu já quero para mim esse negócio. Gostei, muito gostando. Bom, muito bom. Aí, legal. Então, Alexandre, eu imagino que a Freshworks aí, com esse portfólio de empresas, com muitas soluções, deve ter bastante case de sucesso. Conta pra gente aí um case de sucesso que vocês gostam, que vocês não dominam como o melhor, um favoritinho aí de vocês. A gente tem alguns aqui, tá? De alguns nichos diferentes. O que eu pensei em falar para você aqui é alguns resultados desses cases, sabe? Eu achei mais interessante do que somente falar o nome do case, né?
Então, por exemplo, a gente tenta trabalhar com redução de custos ou aumento de produtividade. É dessa maneira que a gente consegue mostrar o retorno sobre o investimento que a pessoa faz. Então, por exemplo, a gente tem um cliente ali de Campinas que eles atendiam exclusivamente por telefone. Então, todo mundo que queria falar, ligava para eles. E eles tinham 460 chamadas dia, 460 telefonemas por dia. E, como você sabe, no telefone você atende uma pessoa por vez. E a ideia que a gente trouxe para eles é de não cancelar o atendimento ao telefone, mas dar a opção para o cliente deles atender também via chat. Isso antes do WhatsApp ainda, tá? Somente com o chat no site ou o chat dentro da própria ferramenta, da própria plataforma do cliente. Que a gente consegue embutir esse chat dentro do software do cliente. Então, se o cliente está com algum problema, em vez dele ligar, ele tinha um balãozinho, que ele podia, algo muito normal hoje, né? Tinha um balãozinho onde ele podia clicar e chamar o suporte. E ele reduziu de 460 chamadas por dia para 30 chamadas por dia depois do chat. Nossa. Então, ele conseguiu aumentar muito a produtividade, porque uma pessoa ela consegue atender mais de um chat por vez. Então, se eu respondo um cliente falando, escuta, você consegue verificar se isso aqui já foi feito ou não? Enquanto ele está verificando, eu posso pegar um outro cliente que está em outra janelinha e responder ele também. Então, hoje, normalmente, um atendente consegue atender até 5 pessoas ao mesmo tempo, né, via chat, diferente de telefone, que é apenas uma pessoa por vez. Então, a gente não mata um canal, a gente cria mais um canal que dá muita escalabilidade para a empresa e a opção do cliente vir por aquele canal, né? Ninguém obrigou ele por lá, ele que quis vir por lá. Então, se torna mais uma opção, né? Então, esse é um caso. Outro caso que eu gosto de citar é quanto à base de conhecimento. Parece algo bem simples também, né? Mas as pessoas normalmente elas não gastam muito tempo preparando a base de conhecimento delas. Então elas fazem uma base de qualquer jeito, não fazem uma base bem preparada que realmente resolve o problema do cliente. Então a gente tem um caso de outro cliente aqui do Paraná mesmo, e esse cliente ele reduziu em 60% o número de tickets abertos de dúvidas, né? Então a pessoa tinha uma dúvida de como fazer isso ou como fazer aquilo, que é as FAQs, né? Então, com uma base de conhecimento bem montada, a gente conseguiu reduzir em 60% esse volume de tickets de dúvidas, né? Por quê? Porque dentro do Freshdesk, quando você digita sobre o que você quer perguntar, ou a pergunta que você quer fazer, ele já traz sugestões, baseado em IA, né, inteligência artificial, de como a gente pode resolver esse problema com artigos prontos. Então, às vezes a pessoa estava ali no formulário preenchendo, dizendo o que ela queria fazer, e o próprio Freshdesk já oferecia a solução do ladinho dele. Esse ticket nem chegava a ser aberto, né? Então, isso economiza muito em tempos de horas homem, né? E o terceiro caso que eu queria colocar é um outro cliente, esse de São Paulo, que eles tinham 20 pessoas, né, 20 pessoas no atendimento, e eles gastavam 2 minutos para cada vez que eles iam converter um chat em ticket. Então, você está atendendo via chat, e você entende que você não vai conseguir resolver aquele problema ali, você vai precisar escalar. Para você escalar, você precisava converter num ticket. Então, eles tinham que ir em outra ferramenta, ou em outra tela, né, e abrir um ticket, copiar todo o conteúdo daqui para lá, colocar a hora que foi conversado e tudo mais. E no Freshdesk você faz isso com um botão, né? Você está atendendo, você fala converter em ticket, e ele já converte. Então, ele gastava 2 minutos, 20 pessoas, 2 minutos por pessoa, 22 dias, então ele economizou 880 horas de trabalho por mês, apenas usando as soluções da Freshworks, né? Então, assim que a gente mostra resultado e retorno de investimento, por que eu vou gastar numa solução de atendimento? Por que eu não continuo atendendo pelo e-mail? Né? Ou por que eu não continuo usando ferramentas não automatizadas ou não omnichannel? Então, as respostas são essas, são resultados em redução de custos que a gente consegue trazer. Adorei esse botãozinho. Adorei o botãozinho. Muito legal os cases que você trouxe. Eu acho que quando você mostra o resultado, né, contra fatos e dados, aí não há argumentos de você ir contra. Eu acho que o resultado ele é a melhor vitrine, né? Quando você vai lá e mostra o que você consegue fazer, muito bacana. Eu queria aproveitar aqui o seu tempo para fazer uma pergunta seguinte. A gente, todos os anos, a gente fala com muitos profissionais da área de experiência do cliente, sucesso do cliente, e uma dúvida muito recorrente, né, quando ele começa a entrar nesse mundo, é que existe uma infinidade de caminhos.
E aí a gente já falou aqui sobre CRM para e-commerce, a gente já falou aqui sobre atendimento automatizado, botão que gera ticket, a gente falou um monte de coisa. Mas para quem está começando ali, dando os primeiros passos, está assistindo esse nosso bate-papo e quer dar os primeiros passos, qual é a dica que você deixaria aí para quem está começando essa jornada de encantar cliente? A primeira dica que eu daria, e quando a gente fala de atender cliente, encantar cliente, ela não é só depois que o cliente compra, ela começa antes, tá? Então, eu diria assim, venda para o cliente certo, primeira coisa. Então, quem que é o cliente que pode usar a sua solução, que vai obter os resultados muito bons com a sua solução, que pode pagar o preço da tua solução. Então, eu começaria com isso. Então, ter um ICP, um perfil ideal de cliente muito bem definido. Porque daí o teu marketing vai trabalhar em trazer as pessoas certas, o teu vendedor vai vender para as pessoas certas, e esse é um cliente que vai ficar bastante tempo com você. Então, ninguém quer um cliente que saia logo, a gente quer clientes que fiquem por muito tempo, com grande LTV, porque afinal de contas quem dá dinheiro é cliente velho, o cliente novo demora um tempo para começar a dar lucro. Então, vender para o cliente certo seria a primeira coisa. Segunda coisa que eu falaria, a gente já até citou lá em cima, é alinhamento de expectativa. Então, para nós isso foi game changing aqui, sabe? Quando a gente começou a unificar a jornada do cliente inteira, com todos os times se conversando, né, com o time de onboard, de CS, sabendo o que o vendedor falou, o que ele prometeu. Então, isso funciona muito melhor. A gente começou a ter resultados muito mais elevados depois disso. Né? E o terceiro que eu daria é ter uma cultura voltada para o cliente, né, que é o tal do Customer Centric, que o pessoal tem falado bastante. Né? Então, a cultura voltada para o cliente, mais uma vez, ela não é só depois que o cliente compra, né? Então, no momento que você faz um marketing, você precisa estar pensando em como esse cliente vai ver aquilo que você está fazendo. Quando você faz um evento como esse que vocês estão fazendo, você está preocupado em levar a melhor experiência para o cliente. Quando o cliente deixou de pagar um boleto e ele vai falar com o teu financeiro, ele não é do suporte, mas ele precisa entregar a mesma experiência que as pessoas do suporte ou do CS ou outras áreas estão preparadas. Então, você tem que ter a empresa inteira pensando nisso, a empresa inteira comprada nessa ideia. Então, colocando o cliente em primeiro lugar. Então, se eu fosse um cliente precisando pagar uma segunda via de um boleto, como que eu gostaria de ser atendido? Né? Então, acho que esse que é o pensamento que tem que estar na cabeça de todo mundo. Como você gostaria de ser atendido e que a sua empresa haja dessa maneira. A gente tem esse mantra aqui, né? Trate seu cliente como você gostaria de ser tratado. É um mantra que a gente usa aqui na Key Universe que, na verdade, poxa, eu gostaria de ser mal atendido, eu gostaria que me deixasse esperando, então faça como você gostaria que fosse feito com você. Alexandre, o papo tá muito gostoso, estou adorando conversar com você, mas estamos chegando aqui ao final. E para quem está nos assistindo, quer saber mais novidades sobre a Freshworks, ou também te conhecer um pouco mais, como é que eles podem fazer? Se quiser acessar as redes sociais, Lopen Brasil, @Lopen Brasil no Instagram, no Facebook é a mesma. O site é lopenbrasil.com.br. O meu Instagram é Alexandre Skill, se quiser me adicionar, pode adicionar por lá também, tá liberado. Lá dentro você vai ter telefone de contato, site, as novidades, tudo que tem por lá. A gente está trabalhando muito com eventos também, então a gente tem uma sessão de eventos onde mostra os próximos eventos que a gente está fazendo aqui também, sempre trazendo muitos clientes para falar, para trazer conteúdos, muitas pessoas de muito respeito também na área de sucesso do cliente, de experiência do cliente. Então são todos muito bem-vindos, foi um prazer falar com vocês aqui e até a próxima. Isso aí, muito bom. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo CX, achei muito bacana, eu acho que você trouxe referências muito importantes aqui para quem está nos assistindo e com certeza vai ser bastante útil para todo mundo. Estamos muito felizes de estar com você aqui hoje no CX Week. Obrigadão e parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Valeu, tamo junto, Eric, tamo junto, Camila. Abraços. Abração. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.